Olá, sejam bem-vindos, alunos do sexto ano. Vocês já devem estar me reconhecendo, né? Eu sou a professora Juliana, estive com vocês na quarta, com o dia do desafio. Na quinta, com a nossa aula de educação física. E hoje, a aula de tecnologia. Então, a gente vai deixar um pouquinho de lado a educação física hoje e vamos falar sobre tecnologia. Para isso, estou aqui com a professora Fabiana, que é do ensino médio, de sociologia, e vai ministrar uma aula super especial para a gente. Gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, né, com vocês agora de manhã, com vocês do ensino fundamental. Hoje a gente vai vir aqui trabalhar a questão de tecnologia com vocês para falar um pouco sobre narrativas digitais, né? Vocês já ouviram falar sobre narrativas digitais? Sabem o que é? Né? Podem ir interagindo com a gente aí no chat. Para a gente é muito importante a participação de vocês, que vocês coloquem aí as dúvidas de vocês, né? Porque a gente precisa ter essa aproximação, né? Mesmo à distância, a gente quer sentir vocês juntinhos da gente. Então, eu vou apresentar aí para vocês, para a gente já começar a aula, o que são as narrativas digitais. Né? Pode colocar aí na tela para eles. Então, as narrativas digitais, né, no inglês, o digital storytelling, são histórias que são elaboradas por meio de tecnologia. Né? Então, vai incorporar imagens, animações, vídeos, né, e até mesmo textos. E, na verdade, a gente pensar em como trazer as histórias que normalmente vêm em formato de texto ou até orais para uma ideia de mídias, de tecnologia. Né? Vamos dizer, modernizar o que a gente tem hoje de história. Se a gente for pensar, eu acho que história é uma coisa que faz parte da nossa vida. Eu tenho certeza que vocês já devem ter lido contos, livros, né? Ou pelo menos ouvido pessoas contando história para vocês. Né? Quem nunca ouviu aí uma fofoca, né? Viu ali uns tabloides. Então, o que acontece? Faz parte da nossa história. Né? Os registros que a gente tem falando sobre toda a civilização humana são baseadas em histórias que alguém parou um dia e contou, registrou numa folha de papel, ou que foram passadas de geração em geração. Então, isso é uma coisa que sempre vai fazer parte da nossa vida. Né? Quem não gosta de uma história, quem não gosta de ouvir histórias sobre outras pessoas, sobre até universos, né, que a gente não conhece? Então, a ideia que a gente tem é a gente entender que a gente pode modernizar esse formato de história. A gente pode fazer com que essas histórias que estão presentes no nosso dia a dia, né, ou que a gente gosta de ler ou gosta de participar delas, se tornem algo mais moderno e cada vez mais próximo da gente. Então, hoje a gente vai trabalhar justamente isso. Como a gente pode modernizar algo que está tão presente na nossa vida, né, Ju? Fabi, e aproveitando, assim, né, tem muitos alunos aqui perguntando se precisa anotar no caderno. Tem muitos alunos ainda perguntando, na aula é do quê? Vamos, volta, gente, respira, acorda. Dia. Bom dia, tudo pão. A gente está na aula de tecnologia, tá? A gente está... A tecnologia, como vocês já devem saber, né, a gente aí teve um mês de aula, ela foi inserida agora no currículo de vocês, né, junto com o Inova Educação, que vai entrar com o projeto de vida, vai entrar com as eletivas, e a tecnologia agora é uma nova disciplina. Então, a gente também está trazendo o Inova aqui para o Centro de Mídias, e nesse caso, hoje, a gente está aqui ministrando a aula de tecnologia. Sobre anotar no caderno... em algum momento esse material vai ser disponibilizado para vocês, mas é sempre bom ali dar uma notada, né? Não precisa copiar os slides inteiros, né? Isso aqui a gente traz mais para vocês terem uma referência, para vocês conseguirem, né, olhar e lerem se necessário. Mas, assim, anota o que for importante, né? Vai aí fazendo uns tópicos. Você, mais do que ninguém, sabe qual é a melhor maneira para você memorizar e aprender as coisas. Se você achar que for um desenho, um fluxograma, né, que você vai colocando as setinhas, se for escrever em tópicos, aí você sabe, mas não precisa copiar todos os slides, tá? Pessoal, e também foquem, tá? Vamos falar da nossa aula, vamos interagir. A gente precisa, não existe aula sem alunos, né? Então, o professor precisa dos alunos, os alunos do professor, dos professores, de todos, né? Só que a gente precisa dessa conexão. Não adianta vocês ficarem viajando aí, e aí a gente se perde. Até porque a gente pensou em não fechar o chat, porque a gente precisa conversar com vocês. Né, Fabi? Eu acho que
Isso a gente pode até citar em tecnologia, fazendo um adendo um pouco fora da aula, porque, assim, não é porque a gente está num ambiente virtual que ele também não tem as regras de convivência para que seja melhor para todo mundo. Então, por exemplo, se vocês ficam escrevendo muita coisa fora da aula, às vezes a gente que está tentando ler aqui as perguntas e as dúvidas, a gente acaba se perdendo. Às vezes a dúvida de alguém acaba se perdendo nas mensagens e alguém sai da aula com essa dúvida. Então, por favor, eu sei que vocês têm tantos outros recursos que vocês podem conversar, né? WhatsApp, Facebook, tantos lugares. Então, tenta dar uma focada aqui na aula, deixar o espaço para a galera que quer participar, que quer tirar dúvidas, assim a gente consegue dar uma atenção para essas pessoas e acaba não ficando perdido ali no monte de mensagem, né? Isso também é algo que é muito interessante a gente trazer e vocês pensarem quando a gente fala de tecnologia, que é a etiqueta digital, que no caso não é o tema da nossa aula, Não né? é. A gente pode pensar nisso para o futuro, né? Nada impede, né, Ju? Não, vamos lá. Então, vamos lá. Voltando ao tema da aula, que é a gente falar sobre como trazer as histórias para o meio tecnológico, a gente tem que pensar que o mundo vai se modernizando. Então, durante muito tempo, a gente não tinha escrita, então as histórias eram contadas, às vezes, por desenhos, né, pinturas rupestres, ou a gente contava ali no boca a boca. Aí foi aparecendo a escrita, começaram a ter registros, e hoje a gente já está num ambiente onde a gente tem o rádio, a TV, que evoluíram para outros formatos, né, as plataformas, né, de streaming. A gente tem também a questão de podcasts que estão ali sendo uma modernização da rádio, né, que é uma rádio que você consegue escolher o que você quer ouvir. A gente tem o YouTube, que, querendo ou não, né, o que mais a gente vê no YouTube são pessoas contando a sua própria história, contando a sua própria experiência, contando sobre o seu dia a dia, né? Eu acredito que todos vocês aí já tenham assistido um vlog, ou pelo menos saibam o que é, né? Se vocês não saibam, coloquem aí no chat, né? Mas se vocês Estamos de olho. Por favor, e digam pra gente, vocês gostam de vlog? Vocês assistem esse tipo de conteúdo, né? Quando vocês estão lá no YouTube, o que vocês gostam de procurar, o que vocês assistem, porque isso é importante para a gente também entender e para vocês conseguirem ver que esse storytelling que a gente está falando para vocês, ele já acontece, né? Ele já aparece nos meios digitais, só que às vezes a gente não tem a sacada ali para perceber que, na verdade, isso que a gente está falando agora já é presente na vida de vocês, tá? Então, para começar, eu preciso também, quero muito conhecer vocês, saber o que vocês gostam, que é importante isso para a nossa aula. Eu vou perguntar para vocês, então, quais são os seus tipos favoritos de história e aonde vocês têm contato com elas, tá? Não precisa ser só livro, você pode falar se você gosta de TV, rádio, filme, jornal, gibi, né? O que vocês preferirem e aonde vocês têm contato. Você tem o livro físico lá, no papel? Você gosta de ler digital? Você prefere assistir vídeos? Prefere assistir TV? Seriados? Então, conta pra gente que tipo de história que você gosta. E se for fofoca, pode contar pra gente que você gosta de fofoca. Eu pensei que você ia pedir pra contar a fofoca. Por favor, Fiquei depois... com medo disso, gente. Gente, depois, qualquer coisa, vocês contam pra gente no particular, não tem problema. Mas, assim, contem quais são os tipos de história que vocês mais gostam e onde vocês têm esse contato com elas, tá? Eu vou deixar um minutinho aí pra vocês responderem, aí a gente volta. Isso aí, pessoal. Voltando, eu vi algumas coisas aqui no chat para eu falar para vocês. Calma aí, deixa eu colocar. Comentei com a Fabi.
A Giovana colocou, essa professora Juliana é muito chata. Ainda bem que a Isis foi lá e falou, não é não. Então, gente, professor não é chato. Às vezes a gente tem que dar uma bronquinha, mas é pro bem de vocês, né, professora Fabiana? Exatamente, a Ju é super legal, gente, pelo amor de Deus. Aqui, ó, minha amiga, minha parceira. Olha que você vai arrumar briga com Tá? duas, hein? É. Não, e tem a Mara de Educação Física, não, também. A Então, gente 3. aqui, ó, somos um grupinho, a gente se ama. É uma gangue, ou quase isso. A Larissa disse que a mãe dela está gostando muito da aula e do tema da aula. Aí sim, a gente quer justamente que todos vocês participem, né? A gente foca essa aula para os alunos, mas não quer dizer que só eles possam interagir ou participar com a gente, né? A gente sabe que devem ter professores, mães, pais. E, assim, informação nunca é demais. Eu acho que conhecimento é algo que a gente sempre tem que ter quando a oportunidade aparece. Isso. Aí eu acho que é Samuel Henrique. Por que a professora de Educação Física está aí? Porque a professora de Educação Física também é professora de Tecnologia, assim como a professora Fabiana é de Sociologia e também de Tecnologia e outras coisas mais que a gente não vai comentar. Beleza? Então, voltando aqui, deixa eu voltar, gente, me dá um segundo aqui, ó, achei. Vamos para as respostas de vocês. O Eduardo disse que ele assiste aí, lê, vê histórias através de livros. A Yasmin, gibi. Lívia, histórias de terror. Lívia, eu morro de medo. Olha, me incluo nessa, porque eu não posso assistir um filme de terror que eu fico uma semana sem dormir, mas Gente, tudo nem bem. o Vingadores eu consegui assistir. Eu fui do cinema, eu fui embora do cinema chorando, com medo. Ai, não, Abafo caso. eu gosto. João Otávio, Charges. A Maria Clara, gosto de histórias de terror, ação, comédia e mistério. Nossa, Gostei, essa tem um isso aí, repertório ó. amplo. E a Heloísa pela televisão. Quando a gente fala dessas histórias, a gente tem que entender que é óbvio que existem alguns formatos que são importantes para a gente. Eu vou me colocar no lugar de vocês. Por mais que hoje tenha muita gente que está optando por livros, os e-books, né, que são livros online, digitais, eu ainda não consegui desapegar, por exemplo, dos livros físicos, né? Eu adoro livros físicos, compro eles, faço questão, porque, para mim, a experiência da leitura é todo o processo daquele cheirinho de livro novo, você abrir, você ter todo aquele contato. Mas eu sei que existem, para algumas pessoas, isso já não é mais tão legal. É igual a gente pensar em histórias em quadrinhos, né? Que ela falou de gibi. Falaram bastante, aliás. Tem bastante gente falando de gibi aqui. Eu gosto muito. Tem uma coleção também, né, de histórias em quadrinhos. A gente tem que lembrar que, assim, as histórias em quadrinhos, elas são muito importantes, elas são interessantes. Não é uma coisa infantil, né? Que hoje a galera fala, ai, mas você lê história em quadrinho, que infantil. Não é infantil, né? A gente tem histórias em quadrinhos para cada idade, que trazem assuntos importantes, que fazem discussões importantes, só que de uma maneira diferente. Né? Então, por exemplo, como isso não era atrativo, as histórias em quadrinhos começaram a virar filmes. Né? A gente tem agora o filme da Turma da Mônica, a gente tem o filme dos Vingadores, né? Dessas empresas que trabalham histórias em quadrinhos. E justamente porque isso começou a despertar o interesse das pessoas em conhecer melhor essas histórias. Né? A gente pode falar de franquias de filme, por exemplo, Senhor dos Anéis e Harry Potter, que as pessoas nem sabiam que vieram de livros, e por causa desses filmes elas começaram a se interessar por livros. Então, a gente tem que entender que, indiferente do formato e da onde a gente gosta, a leitura é sempre algo importante. Só que, às vezes, não é algo tão atrativo. Às vezes, você não está a fim de ficar lá lendo um livro. Às vezes, você só quer sentar no sofá, olhar para a TV e ver algo na sua frente. Às vezes, você quer algo que seja mais dinâmico, que seja mais divertido. E está tudo bem. Então, na verdade, essas narrativas digitais, elas vêm como uma forma da gente diversificar a leitura. E não ter que ficar sempre atrelado ao contar histórias por meio de livros ou por meios físicos. Porque, às vezes, também é gostoso sentar num cinema, sentar no sofá de casa e assistir alguma coisa. Né? Assistir um videozinho bobo no YouTube ou assistir vlogs, que as pessoas contando sobre a vida delas. Tá? Então, a gente quer que vocês aprendam que isso não é uma coisa que fica fechada só para as pessoas que trabalham com isso. Para você fazer um vídeo, para você contar a sua história, para você falar sobre a sua vida, ou contar histórias de outras pessoas, histórias que são legais, são interessantes, você não precisa ser um profissional, né, necessariamente. É claro, né, um profissional vai fazer coisas muito maiores, né,
vamos dizer que amadores vão conseguir fazer filmes de Hollywood, mas você também pode ter essa experiência, você também pode fazer parte desse universo e começar a, talvez, criar as suas recordações de maneira digital. Né? Quantas histórias de família que são tão interessantes e que, sabe, a gente acha que muitas outras pessoas deveriam ouvir e acabam se perdendo com o tempo, porque a gente não tem esse registro, né? Volta aquilo, né? Gente, não sou antiga, né? Mas eu lembro, não sou, a Fabi é muito mais velha, né? Certeza. Senhora. Hoje, o mais velho tem que obedecer os mais velhos, é isso? Exatamente. Mas antigamente as pessoas tinham o hábito de colocar em caixas. Então nas caixas eles colocavam fotos, cartinhas, e essas caixas iam passando de gerações em gerações, para que não se perdesse a história da família, né? Até como chegou no Brasil, é uma forma de saber, né, Fabi? E agora a gente tem outros meios que são muito mais legais. Eu acho que, saindo um pouco da questão do storytelling, só para dar assim, uma noção, é igual receitas, né? Eu acho que toda família tem aquela receita especial da avó, da mãe, da vizinha, né? Aquela receita que só a sua família tem. E, às vezes, porque as pessoas só têm isso na cabeça, né? Nunca anotaram, ou às vezes anotaram, mas ficou perdido naquela montoeira de papel que a gente tem em casa, a gente acaba perdendo receitas e nunca podendo reproduzir algo que, para a gente, era tão especial. Então, a gente tem que pensar em quais são as possibilidades que a gente tem hoje de compartilhar isso com as outras pessoas, né? Da gente fazer com que isso se modernize, a gente consiga guardar essas lembranças e socializar essas lembranças. Porque, às vezes, quando a gente fala sobre contar histórias, a minha experiência pode, por exemplo, ajudar você passando por uma experiência que é parecida com a minha. Né? Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, você fala, ai meu Deus, só eu estou passando por isso, ai, está difícil, eu não sei como eu vou sair dessa. E às vezes você ouvindo outra pessoa falando, olha, eu passei por isso, e talvez um caminho seja esse, né? Talvez uma opção seja você olhar por esse ponto de vista, às vezes ajuda a gente também a reavaliar a nossa própria vida, né? A pensar diferente, né, Ju? Exato. Eu penso assim, às vezes a gente se isola, né? A gente fica ali naquele quadradinho, naquele mundinho nosso, e conversar, ou até, né, conversar, às vezes, eu não quero abrir para ninguém. Mas se eu leio, se eu escuto alguma história parecida com a minha, me encoraja. Né? Olha, então tá bom, então é esse caminho que eu tenho que tomar. Ou não é esse caminho que eu quero para minha vida. Então, tem os dois lados, né? Tem um lado que vira fofoca, né, que é uma fofoca sem sentido, e o lado que ajuda a gente. Né, a gente tem muitos hoje youtubers que fazem justamente... Eu falo muito de youtubers porque eu sei que é algo que é mais próximo de vocês, né? Mas a gente tem muitas pessoas que contam a história delas, né? Às vezes até de maneira anônima, porque não é sempre que a gente quer ser identificado, mas que elas trazem essa maneira mais leve, né, de fazer um vídeo engraçado, uma história ali interessante, contando para vocês, conversando, sabe? De maneira mais íntima, para justamente a gente conseguir entender que a gente não está sozinho, que a gente passa pelos mesmos problemas, ou contar histórias que são legais e que, sabe, às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida e na nossa família que é injusto a gente guardar só para a gente. Porque às vezes são histórias tão legais e coisas tão divertidas que a gente pode compartilhar com outras pessoas e até fazer o dia delas melhor, justamente tirando ali uma risada ou um momento de alegria de algo que acontece com você, tá? O professor Marcos Paulo, Fabi, colocou assim, estou à disposição. Perfeito, muito bom saber que tem professores aqui no chat interagindo, dando umas olhadas aí junto com a gente, né? E participando da nossa aula, porque às vezes a gente não consegue responder todas as perguntas, né? Todas as colocações dos alunos. Então, a importância de vocês, professores, estarem ao nosso lado, até porque somos todos professores, né? A diferença é que a gente está aqui desse lado da câmera e vocês do outro, mas isso não difere, não diz que um é melhor do que o outro. Somos todos iguais e juntos. Aqui a gente está, na verdade, para ter um apoio, para ajudar os professores que estão aí na outra ponta, né? A gente está aqui para fazer um papel que a gente gostaria que todos os outros professores estivessem fazendo, mas a gente sabe que é um momento difícil. Então, a gente está aqui fazendo ali o meio de campo, né? E ajudando, tentando ajudar esses professores que estão aí. Então, indiferente de tudo isso que vocês estão ouvindo aqui, levem essas aulas para os seus professores, né?
às vezes, o tempo que a gente tem aqui é curto e a gente sempre vai falar para vocês, vai tirar sua dúvida com o seu professor, né? A gente aqui está entrosado, a gente está falando sobre as mesmas coisas, tá? Então, eu agradeço muito a participação do professor, né? Marcos Paulo, obrigada. Vamos lá. Estamos juntos. Então, assim, para a gente começar a entender a história, porque quando a gente fala sobre vídeos, vlogs, podcasts e programas de TV, nem todos eles entram na ideia de storytelling, né? O storytelling ele tem a ver com a narrativa, que provavelmente vocês já devem ter começado a ver ali em português, né? Já devem ter ali uma noção, mas é um tema mais abordado em português. Então, vamos colocar aí como funciona uma história, tá? Então, esses são os elementos de uma narrativa. Então, quais são as coisas que precisam ter nessa narrativa? A primeira coisa, quem conta a história, tá? E esse quem conta a história pode ser você contando a sua própria história, né? Ou você contando a história de outra pessoa só como um narrador, tá? Você tem os personagens, que são as pessoas que participam da ação, que participam da história, que pode ser você mesmo também, né? E pode ser um personagem, né? A gente colocou um personagem, mas podem ser vários, né? A gente precisa colocar isso num tempo, né? Saber se isso aconteceu hoje, ontem, 1000 anos atrás, num futuro distante. Então, a gente precisa ter essa noção do tempo, que ele pode ser cronológico, que o que a gente quer dizer com um cronológico? Que segue uma sequência. Então, no dia 1 foi isso, no dia 2 foi aquilo, no dia 3 foi aquilo. Né? A gente segue o tempo certinho. Ou pode ser o tempo psicológico, que é o tempo que a gente conta as nossas histórias. Né? Quem nunca estava contando uma história lá e falou, ai, porque aí ele falou isso para mim? Não, pera, mas antes dele falar isso para mim, aconteceu outra coisa. Ah, não, mas aí essa coisa se liga com uma coisa depois. Ou emenda outra história, né? Já emenda outra história. Deus. Então, esse é o tempo psicológico. É o tempo, na verdade, que as coisas aconteceram na nossa cabeça e, às vezes, ela está por relevância dos fatos, né? Pela sensação que aquilo deu, pela relevância, né? A importância que aquilo tem na nossa cabeça. E não necessariamente ele vai respeitar uma cronologia, um tempo certinho, tá? A gente tem um espaço, que é onde essa história se passa. Então, eu encontrei com ele na rua. Tá, mas que rua? Eu encontrei com ele ali numa cidade. Tá, mas que cidade? Ao menos que você não queira desvendar o segredo, né? Às vezes é um mistério super secreto, você não quer falar onde foi, mas pelo menos você se situa que foi numa rua, foi numa casa, foi num sítio, sei lá. A gente vai situar aonde isso está se passando, tá? E eu acho que esse aonde isso se passa tem uma importância maior quando a gente está falando sobre histórias que a gente conta, né? Porque quando a gente vai falar de um livro, por exemplo, vou usar o Harry Potter como exemplo, né? Adoro esse seu exemplo, viu? Que é um exemplo que aí a maioria das pessoas já viram. Se a pessoa não contar onde ele está, você vai ficar perdido na história, porque a história dos livros, né, acontecem em lugares muito diferentes. Então, você precisa que alguém te diga, olha, agora ele está na escola. Olha, agora ele está na casa dos tios. Não, agora ele está no beco diagonal. E assim vai. Então, você precisa ter uma noção de espaço de onde aquilo está acontecendo, tá? E a gente tem o enredo, que é como isso vai funcionar. Então, que você tem que ter o início da história, né? Você não pode começar a história do meio, né? Chegar para a Juliana e falar, menina, a prova estava difícil. Mas de quê? Quando? Aonde? Como? Exatamente, eu não dei contexto nenhum. Eu comecei a falar assim, uma coisa completamente aleatória. Então, tem que ter um início. Então, olha, Ju, no final de semana eu fiz uma prova. E aí você vai desenvolvendo. Depois da gente explicar esse começo, da onde está vindo tudo isso, a gente tem o desenvolvimento, que é o quê? É a gente contar o que aconteceu. Né? Aí a gente tem o clímax, que o clímax às vezes pode ser uma palavra que vocês não estão familiarizados, mas o clímax é assim, é o ápice, é aquele pá da história. É aquele tchan que você vai ficar vidrado, né? É a hora que o Harry Potter vai combater o Voldemort. É aquela história que você está lendo o livro e ele fala, não, porque aí ele vai dar um beijo na mocinha, e você fala, ai meu Deus, vai, não vai? E aí o que vai acontecer? Esse é o clímax da história, é o ponto mais alto, é o ponto mais empolgante da história. E a gente fala empolgante, mas ele pode ser um momento, por exemplo, de mais mistério. Né? Pode ser um momento, às vezes, mais triste da narrativa. Então, tudo depende da intenção que você tem. Mas é aquele momento, sabe, mais tenso, é aquele momento especial da narrativa. E aí a gente tem a finalização.
né? Que é quando você vai dando um desfecho para a história e fecha ela, encerra essa história. Eu coloquei ali a finalização ou não, porque existem histórias que também a gente deixa em aberto. Né? Existem histórias que a gente conta e a gente acaba... Quantos filmes, né, vocês não assistiram que aí acabou o filme e você fala, e agora? Mas é que Nós às vezes vem a entendemos. segunda parte, né, Fabi? Às vezes vem a segunda parte, né? Aí, às vezes, você olha no fim do filme e você fala, meu Deus, ele morreu ou não morreu? Ai, meu Deus, aconteceu ou não aconteceu? Beijou ou não beijou? Casou ou não Ai, casou? Deus. Aquela curiosidade. Que isso também é uma técnica, porque você pode usar isso para duas coisas. Ou você pode usar deixar esse fechamento em aberto para gerar uma curiosidade da pessoa, né? Então você termina o filme assim, bem no momento lá, e a pessoa fala, ai meu Deus. Né? Normalmente a gente tem isso com série, né? Com novela, que ela acaba naquele momento que você fala, e agora, e agora? Então você cria a necessidade de assistir o próximo episódio, né? O próximo filme, e assim sucessivamente. Mas você também pode deixar o fim da história em aberto para que cada pessoa, dentro da sua imaginação, construa seu próprio final. Né? Às vezes você quer, na verdade, criar um enredo todo, mas que a pessoa, no final, consiga construir o final que ela quer, o final que ela deseja, o final que ela imagina. Então, esse final, a gente pode fazer muita coisa com ele. Né? A gente pode abrir esse final para diversos outros, ou justamente dar aquele gancho para você ficar, ai, meu Deus, e agora eu preciso saber. Né? Quando acaba a temporada da série, você fala, ai, meu Deus, quando sai a próxima... Começa... Ai, dilemas da vida. Né? Da vida Dilemas da vida real. moderna. Alguém perguntou aqui, eu passei rápido, é aula de projeto de vida? Faz isso. A gente embola tudo aí, porque, na verdade, a gente está falando numa aula de tecnologia onde você vai contar a sua vida através de uma narrativa. Por isso é uma narrativa digital. Então, acaba misturando um pouco mesmo. E quando a gente fala... Você falou sobre projeto de vida, a gente tem que lembrar que, vivendo no mundo moderno que a gente vive, a tecnologia ela faz parte da nossa vida. Querendo ou não. Querendo ou não. É só pensar que, para mim, por exemplo, meu celular está ali, tá separado, ele não está escondido. comigo, está na minha bolsa ali, e eu já estou olhando para ele falando, ai, quando a gente vai se juntar de novo? Sou apaixonada por você. Você está tão longe, né? Então, a gente vive com certas coisas, né, que a gente acaba se apegando muito à tecnologia e ela acaba fazendo parte da nossa vida. E por que a gente não pode construir uma tecnologia que faça parte da nossa vida, mas com algum sentido, né, que possa trazer algum benefício, que a gente possa usar essa tecnologia de uma maneira melhor para a gente e para as outras pessoas, tá? Então, não é projeto de vida, mas poderia ser. Fica aí a dica. Tá vendo? Esse é um final que a gente deixa em aberto. Segredos da narrativa. Esse é um final que você deixa em aberto. A gente está falando, é projeto de vida, pode ser. Ou não. Ou não. E aí, para você, essa aula pode ser considerada algo que tem a ver com projeto de vida ou não? E aí, quem vai fazer essa construção é você. Olha, genial, consegui aqui fazer um exemplo de quando a gente deixa esse final em aberto. Já, automaticamente, ao vivo, online, estamos ao vivo sim. Teve gente perguntando aqui, vocês estão ao vivo? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Beleza, bora. Então, vamos lá. Quando a gente está trazendo essa importância dessas narrativas, é a gente entender que a contação de história ela pode vir para um outro universo. A gente não precisa ficar sempre nos mesmos moldes, nos mesmos modelos, porque as coisas vão se atualizando. Né? É a gente pensar que hoje a televisão, por exemplo, está indo para um novo formato de streaming. Né? Não estou dizendo no geral, porque tem certas coisas da TV, como jornais, que a gente ainda usa esse formato, e o formato da TV ainda é interessante, mas para séries, por exemplo, a gente já tem streamings. O rádio, por exemplo, é claro, tem rádios que têm um serviço muito específico, né? Mas, quando a gente fala sobre ouvir música, hoje você tem a possibilidade de ter aplicativos, de ter plataformas que você escolhe a música que você quer ouvir no momento em que você quer ouvir. Da mesma maneira que você pode escolher a notícia que você quer ver, o episódio que você quer ver. Então, isso também é uma modernização. E a gente quer mostrar para vocês que a gente também pode modernizar como a gente conta a nossa vida. Né? Antes, quando eu era criança, era muito comum a gente ter diários. Né? Você ia em qualquer papelaria, você comprava aquele diário para você... aquela chavinha.
que você guardava a chave, que na verdade o cadeado você puxava assim, já abria. Já abria, né? Mas a chave era essencial na vida da gente, que a gente escondia. E, por sinal, ó, Por sinal, o telefone da professora Fabiana está tocando. Alguém desliga. Vai, continua. Finge que nada aconteceu. Tá vendo? É ao vivo, gente. Você acha que num programa gravado ia aparecer uma coisa dessa? Obrigada, gente. Então, assim, é só um detalhe. Se quiser desligar, pode desligar, tá? Pode desligar. Então, tá vendo, ó? Coisas da vida. Então, o que acontece? Quando a gente tinha o diário, né? Eu não posso dizer que eu fui uma usuária muito assídua, porque eu não sou uma pessoa muito que tinha aquela disciplina de escrever todo dia, então eu escrevia um dia, ficava 5, 100, era isso. Mas eu sei, eu tinha amigas que escreviam todo dia, né, nesses diários, e contavam a história da vida deles. E a gente, hoje, tem esse diário levado para uma nova plataforma, que ao invés de a gente ter o diário, a gente tem, por exemplo, os vlogs, os daily vlogs, que são as pessoas contando o que elas fizeram todos os dias, contando como isso funciona. Então, aí, ó, vai aparecer para vocês justamente isso, que a narrativa digital fala sobre trazer a contação da história para o ambiente virtual, né? Quando a gente fala sobre isso. Mas que é sempre quando a gente está contando história. Então, review de produtos no YouTube, quando você vai lá ver se o celular é bom, se o brinquedo é legal, ou se o livro era interessante, ele não está contando uma história, ele está dando uma explicação. Ou, por exemplo, vídeos de reação, que ele fala, vou reagir ao vídeo do fulano falando sobre isso. Ele não está contando uma história, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que, para isso entrar no modelo de storytelling, tem que ter aqueles passos, ter o narrador, ter a história, onde ela se passa, o tempo, ter essa interação. Quando a gente fala sobre podcasts, por exemplo, a Ju estava falando mais cedo que ela assistiu da CNN? CBN. Que é, por exemplo, uma coisa de notícias, né? Por exemplo, quando você tem podcasts que falam sobre muita coisa, sobre saúde, sobre bem-estar, e aí ou sobre ciência mesmo, né? Então, isso a gente já entra numa outra esfera. O storytelling é, por exemplo, que estava na moda há um tempo atrás, aquele ASMR, lá, que é o pessoal falando assim, bem baixinho, não sei o quê. Por exemplo, muita gente ouvia essas histórias, que eram pessoas contando histórias, né, fictícias, ou te levando por um caminho de história, para que você dormisse ou relaxasse, né, falando bem baixinho, assim. Era assim o ASMR, né? Então, a gente tem esses outros formatos, né, os formatos modernos de ASMR. Tá todo mundo entendendo? Tá só sucesso? Tá tudo bem aqui, tá tudo... Bastante professores dando oi... E vamos continuar. Gente, se vocês tiverem dúvida, não precisa guardar, entendeu? Pode abrir o coração no chat, a gente está aqui para vocês, tá? Por favor, abra seu coração. Inclusive, se os pais tiverem dúvidas, quiserem aí, né, os professores, por favor, né, o que importa para a gente é que vocês entendam. Então, a gente quer saber se está tudo ok, precisa voltar, não precisa, tá? Então, eu vou jogar, já que está tudo sob controle, vou jogar aí uma perguntinha para vocês. Quando a gente fala sobre todas essas histórias, quais são os meios digitais que a gente tem para contar essa história? Quais são as plataformas ou os lugares que a gente pode utilizar para isso, tá? Eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem, aí a gente já volta.
Legal, pessoal. Então vamos lá. Felipe falou podcast, Cláudio Google, João Vitor celular, Leonardo redes sociais e a Júlia live. As únicas coisas aí que precisam de um pouco mais de foco é, por exemplo, no celular, né? Mas quais meios do celular você tem para fazer isso, né? Porque, por exemplo, no calculadora do celular a gente não pode contar uma história, então a gente tem que direcionar o que a gente quer. Eu conto a história dos números negativos que tem lá da minha conta. Exatamente. Tem essa parte aí, mas, por exemplo, se você quer gravar um vídeo, você vai gravar pela câmera do celular. Se você quer gravar um áudio, né? Se você quer escrever um texto, você tem diversos aplicativos que você pode usar diferentes. Então, a gente colocou aí para vocês exemplos de meios que vocês podem usar para poder fazer storytelling. Então, vocês têm os jogos, né? Por mais que a gente fale muito sobre coisas mais fechadas, a gente tem muitos jogos ou até histórias interativas que entram na ideia de jogos para que a gente consiga ter contato com essas histórias, né? A gente tem textos que podem aparecer no Facebook, no Tumblr, em fóruns, né? O Tumblr, por exemplo, é muito famoso das pessoas escreverem fanfics, que são histórias de ficção sobre personagens, né? Elas criam suas próprias histórias sobre personagens que elas gostam. Podem ser por imagens, né? Porque imagens, a gente pode entrar uma parte aí nas histórias em quadrinhos, nas charges, né? Não necessariamente essas imagens precisam de texto, às vezes são só quadrinhos com coisas acontecendo. A gente tem os vídeos que a gente pode postar aí no YouTube, no Instagram, né? Dependendo do tempo do vídeo, a gente passa para o IGTV, que é uma parte ali dentro do Instagram. Tem o Facebook, acredito que tem aí outras, né? Agora tem o TikTok, tinha o Vimeo. Ai, TikTok, não aguento mais TikTok, meu Deus do céu. Pois é, e essas plataformas vão aparecendo e vão evoluindo. A gente tem os áudios, que são normalmente os podcasts, que a gente vai encontrar no Spotify, no Deezer, no YouTube, né, no iTunes. Tem o Google Podcasts também. Então, tudo isso a internet te dá muitas possibilidades de como contar essa história e a maneira de como contar. Então, por exemplo, a gente pode usar os áudios, que são os podcasts, que você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso em grupo, que, na verdade, só exige que você grave esse áudio, que você pode gravar sozinho no seu celular, você pode fazer uma chamada ali no WhatsApp, no Google Meet, no Skype, né? O Facebook fez esse recurso também, e que vocês contam essas histórias, né, juntos, num grupo online, né? Ou podem, no caso, só quando acabar a pandemia, vocês podem até se encontrar e fazer ali os seus podcasts, as suas histórias, contando tudo junto. A gente tem a opção dos vídeos, que, né, não é porque a gente está afastado que isso não pode ser feito. Vou dar um exemplo. Quer dizer, eu não sei se... Melhor não, mas eu vou explicar o que é, né? Porque a gente tem que lembrar que algumas coisas ali têm umas faixas etárias mais específicas. E corre, né? Que a aula está acabando, viu? Pelo amor de Deus, verdade. Por exemplo, existem canais do YouTube que estão fazendo vídeos de cada um na sua casa. Lançaram vídeos, por exemplo, de sátira com home office, onde os atores entraram em chamada de vídeo e brincando como seria uma situação de home office, como a gente faria o happy hour quando está todo mundo na sua própria casa. Tá? Então, isso vocês também podem fazer pelo WhatsApp, por outros recursos de vídeo. Tá? Então, na verdade, o que a gente quer propor para vocês é que as narrativas digitais também podem ser um meio de você contar a sua própria história. Você não precisa depender de livros ou diários. Você pode fazer com que isso seja mais atrativo, mais legal, mais divertido, tá? E trazer isso para o mundo de tecnologia, para o mundo digital. Então, a gente quer propor para vocês que vocês façam um vídeo ou um podcast sobre alguma história sua ou da sua família. Ou, se você quiser, você pode falar sobre onde você mora, uma história que você gosta, né? Colocar essa aula em prática e testar na casa de vocês, né? Se vocês gostam desse formato, talvez, se vocês criam interesse por isso. Tem aí onde vocês podem postar, no Facebook, WhatsApp, Instagram, no Twitter, YouTube, no Google Podcasts, né? E vocês também podem encontrar a plataforma que vocês se sentem mais à vontade. E aí, se vocês se sentirem à vontade para publicar esse vídeo e esse áudio, usa essas hashtags para que eu e a Ju a gente consiga ver isso depois. Mas eu quero deixar claro que, assim,
Se você tem vergonha, faça atividade, porque é importante você ter esse contato direto e você colocar em prática o que você está vendo aqui. Mas a gente não quer que você se sinta desconfortável. Obrigado, né? Ou obrigado a postar isso para as outras pessoas verem, porque a gente sabe que expor a nossa imagem muitas vezes é algo desafiador. A gente tem ali suas vergonhas, os nossos medos. Então, tentem essa experiência. Se você sentir à vontade, posta aí, usa as nossas hashtags. Se você não sentir, pelo menos, conta pra gente como foi a sua experiência, né? Volta aqui na próxima aula de tecnologia, fala, olha, fiz a atividade da aula passada, gostei. Manda no Instagram pra gente, porque tem um monte de aluno já encontrando a gente, né? Você encontrou a gente aí por outros, Manda pra gente, por posta outros lá. meios, pode mandar. E porque a gente quer que, indiferente de qualquer coisa, vocês possam ter contato e praticar o conhecimento de vocês em casa. Né? Aquela história do juntos, né? Estamos juntos mesmo que longe. Então, tentem colocar isso em prática, tentem ter essa experiência que a gente está tendo aqui. Né? E se sentirem à vontade, posta aí para a gente ver e dar uma olhada. Né? Eu acho que a gente já está já extrapolando. Quanto tempo a gente quase. tem aí, pessoal? Posso... Acabou? Ai, acabou, gente. Eu ia falar umas perguntas aqui, mas acabou a aula. Mas assim, quanto vocês menos... Ai, vou até levantar para falar. Vamos levantar, Fabiana? Quanto menos vocês esperarem... A gente vai estar de volta. A gente está de volta. Então, escreve aí quem ainda está aqui no chat, por favor, o que vocês acharam da aula, o que a gente pode melhorar, se vocês gostaram, o que a gente pode fazer para melhorar e trazer cada vez aulas mais divertidas para vocês. A gente agradece por vocês estarem aqui e participarem. Tchau. Tchau.